Olá, seja muito bem-vindo ao Café Percussivo para Não Percussionistas. Mi, be, cha, votre, gran, do, me, pe, kipsku, ju, je, fe, lam. Oi Rafa, tudo bom? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer esse convite, essa oportunidade. Eu fico realmente muito feliz que você esteja tendo essa iniciativa e que você esteja fazendo esse programa. Isso é muito interessante, como você disse, tanto para os músicos quanto para as pessoas que não trabalham com música, mas têm muita curiosidade e querem saber a respeito desse universo tão vasto. E eu acho que é uma iniciativa muito bonita, muito bacana. Em segundo lugar, eu também agradeço que você tenha associado o meu nome a esse fazer musical que relaciona teatro com música, né, que é esse assunto do qual a gente vai conversar aqui hoje, ou seja, do teatro musical ou da música cênica, que você tenha escolhido a minha pessoa para falar sobre esse assunto. Eu fico muito, muito feliz, muito lisonjeada, de verdade, de coração. É um assunto do qual eu gosto muito, no qual eu me dedico muito e espero ainda produzir muita coisa bacana e que seja boa, né, pra gente, digamos assim, pra comunidade percussiva e pra todo mundo em relação a esse repertório. Então vamos lá, você me fez uma pergunta assim, o que o teatro tem a ver com a percussão? E aí eu acho que eu começaria respondendo quase que fazendo uma outra pergunta, né? Com o que o teatro não tem relação? Porque eu acho que assim, desde o surgimento do teatro, que é datado, é tão antigo que é uma data talvez não tão precisa, que data do século 6 antes de Cristo, na Grécia Antiga, que se tem assim, é uma anotação do surgimento do teatro, advindo das festas dionisíacas. Eu acho que desde o surgimento do teatro é um pouco difícil de discutir essa linha, né? O teatro, será que ele já não nasceu com o intuito de representar e de significar tudo que o homem tem na sua vivência, no seu dia a dia, as questões com as quais ele tem que lidar psicologicamente, as questões com as quais ele tem que... as adversidades, ou também não só adversidades no sentido dos eventos negativos, mas também os eventos positivos, como que o homem lida com isso, como que o homem se relaciona um com o outro. Então o teatro ele é uma ferramenta muito profunda. E desde o seu surgimento, que eu ousaria dizer que ele está relacionado com tudo que cerca o homem. Então, com a psicologia, com a psiquiatria, com a política, com a antropologia, com a sociologia, dentre tantas outras coisas, com a semiótica e especificamente com as artes, porque eu acho que o teatro se relaciona com todas as artes. Todas as artes, pelo menos as performativas, elas são extremamente teatrais. Então, assim, se a gente parar para pensar, né, a psicologia se vale de termos do teatro para designar, por exemplo, um comportamento humano, da psique humana, como que a gente se relaciona um com o outro na sociedade. Então tem uma terminologia em psicologia que é a nossa persona, e persona é um nome que vem do teatro grego antigo, que exatamente eram as máscaras que os atores usavam, que davam uma amplificada na voz do ator. O teatro e a política, por exemplo, né, que relação profunda que tem
porque é aquilo que se diz, até o teatro que pode se denominar apolítico acaba tendo uma postura política. Nosso comportamento em sociedade acaba passando por questões políticas, inevitavelmente. E aí o teatro nos traz reflexões sobre tudo isso, né? Ao meu ver, o teatro tem relação com praticamente tudo que nos rodeia, com tudo que está à nossa volta e com a forma como nós lidamos com todas as questões do nosso dia a dia. E, mais especificamente ainda, com as artes, né? Então, por exemplo, quando eu disse ali atrás que o teatro tem relação com a dança, com a música, com a ópera, com todas essas expressões performáticas, pelo menos artísticas, vamos ir restringindo para a gente chegar na percussão. Espetáculo, num concerto de um solista, não necessariamente um percussionista, outro instrumentista. Tem uma plateia e a partir desse momento, a partir do momento em que o músico entra em cena, quando ele pisa no palco, já começa a acontecer um evento teatral, já começa a ter teatro acontecendo ali. A forma como ele caminha pelo palco, a forma como que esse músico vai se posicionar, o gestual que ele vai utilizar para tocar, para se expressar. Fica muito difícil dissociar e dizer que aquele evento é estritamente musical. Ele acaba sendo um evento também teatral. E aí quando a gente vai caminhando e quando a gente vai falar, por exemplo, da percussão, eu diria que é quase como se fosse uma modulação um pouco maior. Parece que essa relação teatral, ela se torna mais evidente, porque o gestual do percussionista é um gestual muito amplo. Seja com as mãos ou com as baquetas, né, o levantar dos braços, o gesto que se usa para tocar os instrumentos de percussão, o quanto se usa de uma intenção corporal que praticamente nos remete a uma dança. Quando você vê, por exemplo, um marimbista tocando, a forma como ele dança, né, como ele se locomove para chegar, para atingir as notas mais graves, as notas mais agudas, tudo isso no fundo acaba sendo um espetáculo teatral. Eu não sei. Eu não consigo me lembrar. Não, peraí. Consigo sim. Porque eu tava no meu quarto tocando uma valsa a pedido de alguém. Essa valsa! Então esse alguém veio devagarzinho pelas costas. Mas como se não bastasse ter toda essa relação, que ao meu ver, assim, de antemão eu já te diria, tem tudo a ver, o teatro com a percussão, a gente ainda vai ter mais ou menos por volta de 1920, 30, 40, o surgimento, né, profundas transformações que acontecem esteticamente nas artes de uma maneira geral, mas acontecem profundas transformações na música. A gente tem o surgimento de compositores que trazem um fazer musical muito diferenciado, como para citar apenas um dos nomes, o John Cage, e com o surgimento dos happenings e das performances, que a gente pode mais ou menos atrelar, dizer que aí desse caldeirão vai nascer e surgir o teatro musical, ou o que a gente chama de música cênica. Pelas costas. Não tinha mais ninguém no quarto, só nós dois. Mas aí eu tive um mau pressentimento e parei de tocar. A pessoa pediu: continue. Tem alguns estudiosos bem atuais que nomeiam que, por exemplo, Living Room Music, que é de 40, do Cage, pode ser considerada a primeira obra de música cênica. A partir daí, a gente passa a ter um leque amplo de compositores que se dedicam a fazer composições musicais, mas com ações teatrais, claramente, mais evidentemente teatrais, anotadas na partitura, né? Então, o músico, e nesse caso falando mais especificamente do percussionista, o percussionista começa a dispor de um tipo de material, de uma partitura e de um tipo de material artístico com o qual ele vai trabalhar, que ele vai, além de realizar as ações musicais, realizar uma série de ações teatrais. Então, emprego de voz, utilização de um gestual diferenciado. Se ele só precisava mexer os braços, o compositor vai deixar anotado que ele vai fazer algum gesto muito diferenciado, deixando claramente aquela assinatura, aquele fazer teatral.
dentro desse evento performático, do resultado musical que se vai ter, sabe? Depois que o músico, o percussionista estudar aquela partitura. E até a criação de um personagem, muitas vezes um personagem mesmo, um personagem teatral, né? Na toda a sua amplitude, o que aquele personagem passa de angústia, de alegria, com nuances de interpretação. Então o músico vai fazer isso, vai tocar o seu instrumento interpretando esse personagem. Sagredo. Aí nesse caso, quando a gente entra nesse tipo de repertório mesmo, é que fica tão mais evidente a relação do teatro com a música. Mas como eu disse, eu acho que antes até do existir da música cênica ou desse teatro musical, a gente já tinha essa relação, o teatro já está relacionado com as artes, como com tudo na nossa vida, né? Mas depois do surgimento da música cênica, então, isso daí ficou mais evidenciado e os elementos teatrais passaram a ser cada vez mais explorados propositalmente, né? Então passou a existir essa intenção de um fazer musical com uma assinatura forte teatral. E eu acho que esse é, digamos assim, uma linha estilística, um estilo de composição que é muito apreciado, que tem um retorno super caloroso do público e cada vez eu sinto que existe um aumento de interesse da classe artística e dos percussionistas em estudar cada vez mais e desvendar cada vez mais e estimular os compositores. Eu acho que esse é um ciclo que ainda está em ascensão. Acho que a gente ainda tem muita coisa que vai acontecer em relação à música cênica, ao teatro musical, que é essa junção tão bonita, em um caso já mais específico assim, de vamos envolver essas duas artes de uma forma bem clara, com uma assinatura bem clara, que essa obra é uma obra performática que vai misturar as ações teatrais com as ações musicais. Il n'y a pas de doute, mettez jouer au tube, c'est que tu vois, prouve qu'il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, nous sommes les 10 janvier 1610, l'humanité inscrite dans son jeu. É isso. Eu acho que é um assunto bastante vasto, bastante amplo, dá para conversar muito sobre isso e espero que tenha sido legal esse bate-papo, que você tenha gostado e que todos que nos ouviram, que me ouviram até aqui, tenham curtido também. Eu tô sempre muito aberta para conversar sobre isso, para trocar experiências. Pretendo continuar estudando sobre esse assunto e produzindo concertos de música cênica. Venho trabalhando para que em breve venha um novo concerto com um novo repertório, novas criações e me coloco à disposição para conversar, tá bom? E agradeço muito, muito mesmo essa oportunidade de falar sobre esse assunto que eu gosto tanto e mais uma vez eu te dou parabéns, te parabenizo por essa bela iniciativa, tá bom? Um beijo. Continue. Sim. Gritava mais, muito mais. E esse foi o nosso café percussivo de hoje. Quinta-feira que vem tem mais.